Vamos então ver agora grandezas diretamente proporcionais, tá? Existem grandezas que são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e grandezas que não têm proporção, tá? A gente costuma, peguei o texto aqui da nossa apostila, nós costumamos definir as grandezas diretamente proporcionais quando elas variam sempre na mesma razão. Assim, quando uma delas aumenta, a outra aumenta na mesma proporção, tá? Se diminui, também vai diminuir na mesma proporção. Eu vou voltar depois um pouquinho mais aqui para falar um pouquinho a respeito dessa palavrinha razão, a gente entender como é que a gente até verifica isso, mas eu costumo explicar para meus alunos, eu acho mais fácil de entender, é quando a gente compara uma coisa com outra e a gente acaba falando quanto mais um, mais o outro. Então eu escrevi aqui, ó, quanto mais, mais. Por outro lado, pode acontecer de diminuir, né? Então, quanto menos uma coisa, menos outra. Ok? Vamos entender aqui, ó. Tem um exercício aqui. Vamos ver se a gente consegue entender. Aqui já é um exercício, na verdade, de regra de 3, com assunto futuro nosso, mas já vou adiantando e depois eu faço as frações, tá? E a gente entende um pouquinho melhor como é que funciona essa questão da razão, a razão ser a mesma, tá? Então vamos vendo aqui, ó. Um automóvel percorre 272 quilômetros e consumiu um total de 32 litros de etanol. Supondo que esse consumo se mantenha o mesmo e que o tanque do carro tem capacidade para 50 litros, tá? 32 litros, 50 litros, 272 quilômetros. Então, a quantidade de quilômetros que esse automóvel percorre quando está de tanque cheio é igual a... Veja bem, eu tenho aqui uma distância que está em quilômetros. Eu vou escrever aqui, ó, quilômetros, tá? E tem uma outra grandeza que seria litros de etanol. Vou escrever aqui, litros, tá? Isso é um jeito que a gente costuma fazer, principalmente quando for regra de 3 composta. Precisa colocar isso aqui, senão a gente se perde. Regra de 3 simples, que é o caso aqui, ainda é um pouquinho mais tranquilo. Mas vamos lá. Então a gente volta lendo. O automóvel percorreu 272 quilômetros. Embaixo de quilômetro, eu vou colocar 272. E consumiu um total de 32 litros. Tá? Conforme eu vou lendo, eu vou preenchendo aqui como se fosse uma tabela. Tá? Supondo que esse consumo se mantenha o mesmo e que o tanque do carro tenha capacidade máxima de 50 litros. Então, os 50 eu tenho que colocar aqui, ó. Então, a quantidade de quilômetros que esse automóvel percorre quando está de tanque cheio é igual a... Vou colocar um X aqui. E antes da gente resolver, o que eu vou precisar fazer? Entender o seguinte, tenho mais gasolina, né? Aqui aumentou a quantidade de gasolina. Vai aumentar ou vai diminuir a distância que eu vou percorrer? Quanto mais gasolina eu tiver, mais longe eu vou, tá? Essa setinha aqui pode ser em qualquer sentido. Ela serve só para eu dizer que as duas seguem o mesmo padrão. É o que a gente fala aqui, ó. Quanto mais um, mais o outro. Quanto mais litros, mais quilômetros eu rodo. Quanto mais, mais, tá? E eu gosto dessas setinhas porque na hora de resolver, a gente acaba meio que seguindo essa seta. Né? Então, ó, 272 depois o X. Então, vou colocar aqui, vou colocar em outra cor. 272 e o X. Tá? Ela vai ser igual a 32 sobre os 50. Duas frações com um sinal de igual, jeito para resolver, multiplicar cruzado. Então, x vezes 32, vou puxar aqui para cima, tá? Vai dar 32x. E agora eu vou multiplicar aqui, para a gente não perder muito tempo, vou abrir a minha calculadora, deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Apareceu ali no cantinho, está até com o número 49, vamos zerar, deve ser de alguma outra conta antiga, tá? E aí a gente vai fazer que conta? 50 vezes 272 ou 272
vezes 50. 272 vezes 50, só para ir mais rápido, a gente chega no valor de 13.600. Então, 13.600. O x vai ser igual a 13.600 dividido por 32. Vou pegar a nossa calculadora aqui. 13.600 eu tenho que dividir por 32, chegando no resultado de 425. 425. Bom, como resposta aqui, a gente tem então a alternativa E. Vou parar esse vídeo aqui um pouquinho, mas vou usar esse mesmo exemplo para explicar onde que está as duas razões que têm a mesma razão, tá? As comparações aí que a gente vê que eles são proporcionais e têm a mesma razão como resultado. Por enquanto é isso, a gente usa aqui para resolver esse tipo de equação, de problemas que a gente chama de regra de 3. Mas vou explicar então aqui um pouquinho mais por que elas são diretamente proporcionais. Quanto mais uma, mais a outra, e como comparar duas frações para saber se elas são ou não diretamente proporcionais.